Olá pessoal, aqui é a nossa segunda aula da disciplina de Medicina Nuclear. Na primeira aula, nós falamos um pouco sobre a medicina nuclear, sua importância dentro da radiologia, no tratamento, no diagnóstico, dentro da área da medicina, e de todo o seu avanço, seu espaço qual vem conquistando dentro da área médica. Mas como nós temos falado, é importante saber que a medicina nuclear ela é muito voltada nessa parte radiológica. E nós precisamos entender esse funcionamento como seria essa parte dos elementos químicos. Então nessa nossa segunda aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da matéria, sobre a radiação, os eletromagnéticos, radiação ionizante e não ionizante, para que vocês possam entender cada vez mais e mais o funcionamento da medicina nuclear. Primeiramente, a estrutura da matéria. Tudo na matéria é feito de átomos que, com grande frequência, se unem para formar moléculas. A neutralidade elétrica que existe nos átomos é mantida na molécula, uma vez que os números de cargas positivas, que são os prótons, é o mesmo que o de cargas negativas, que são os elétrons, Então, para manter essa neutralidade, o mesmo número de prótons de carga positiva é o mesmo de carga negativa. Todos nós já estudamos a respeito de átomo, que alguns relembrando. Então, átomo é a partícula que representa um determinado elemento químico. A menor unidade de uma substância, do grego átomo quer dizer indivisível, A estrutura do átomo é semelhante à do sistema solar, consistindo em um núcleo onde fica concentrada a massa, como o Sol, e em partículas girando ao seu redor, denominados os elétrons, Se nós olharmos um modelo, nós vamos ver que é muito similar ao sistema solar, onde o centro, que no sistema solar seria o Sol, Então, imaginamos o átomo, que o seu centro, que é formado pelos prótons, e o núcleo, e ao seu redor giram-se os elétrons. Olha, para vocês entenderem com mais clareza, temos aqui no centro, esse de vermelho temos os nêutrons, Tá aqui os azuis, que são os prótons, cargas positivas. E aqui na eletrosfera, podemos acompanhar aqui os elétrons, que giram aqui ao redor. Estrutura atômica. O núcleo do átomo é constituído de partículas positivas, como nós vimos na figura anterior, qual nós chamamos de prótons, e de partículas do mesmo tamanho, mas sem carga, que são denominadas os nêutrons. No átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, o que mantém a sua estabilidade, gente? Se tem o mesmo número de prótons e o número de elétrons, então o átomo, quantos está? Tá isso. Semelhança entre os elementos químicos. Os átomos, eles se assemelham entre si no que diz respeito ao número de prótons, nêutrons, massa e número atômico. Então, o número de prótons vamos representar com a letra P, o número de nêutrons vamos representar com N, o número de massa com A e o número atômico com Z. Lembrando que prótons e nêutrons, o que define um elemento químico, é seu número atômico. Temos aqui essa figura. Imaginemos que esse X aqui é um elemento químico, o Z é o número atômico e A é o número de massa. Também podem ser representados dessa forma aqui também, é a mesma coisa. Isóbaros.
Isóbaros possuem o mesmo número de massa, se diferem na numeração atômica. Exemplo, cálcio. Cálcio, né, tem o número atômico 20, nesse caso, e o número de massa 40. O argônio, número atômico 18 e o número de massa 40. Então eles apresentam o mesmo número de massa, porém se difere pelo número atômico. Quando falarmos de isóbaros, para entender melhor, iso quer dizer igual. Isobar, o Bauá representado pela letra A do número de massa, né? Então são macetezinhos, quando falar de isóbaros, estamos referindo ao mesmo número de massa. Como não pertencem a elementos químicos iguais, suas propriedades químicas se diferem. Isótonos são átomos com um número de nêutrons iguais, que se diferem pelo número atômico e de massa. Então, os isótonos, né, eles apresentam o mesmo número de nêutrons, porém se diferem pelo número atômico e o número da massa. Temos aqui o magnésio e o silício, né? O magnésio, número de prótons ou número atômico 12, né? O número de massa, o número de nêutrons 14. Por quê? Se nós diminuirmos o número de massa, que é 26, e o número atômico 12, então 26 massa menos o número atômico, chegaremos ao número de prótons. Massa menos o número atômico, vamos chegar ao resultado do número de nêutrons, tá? Temos o outro modelo aqui, do silício, né? Qual tem um número atômico 14, número de massa 28. Para nós chegarmos ao número de nêutrons, né? É só diminuir a massa menos o número número de prótons, né? No caso 14, que é o mesmo número atômico. Então, 28 menos 14 é igual a 14. Entendeu? Isótopos, são átomos que pertencem ao mesmo elemento químico, portanto, possuem números atômicos iguais. Os isótopos se diferem com relação ao número de massa. Exemplo, o magnésio, ele tem o número de prótons, né? O número atômico 12, porém seu número de massa 24. Temos o outro caso, né? Número de prótons 12 e número de massa 25. E o número de prótons 12 e o número de massa 26. Na primeira aula de medicina nuclear, eu ainda até falei a respeito dos hidrogênios, né? Temos o detrítio, que eles possuem o mesmo número de massa, número de prótons, e diferem pelo número de massa. Isômeros. Átomos pertencentes a um mesmo elemento químico, além da semelhança do número atômico. Também existe semelhança entre o número de massa. Esses átomos, eles apenas se diferem pelo seu estado de energia. Esse elemento aqui não é novidade para vocês, né? Que nós falamos na nossa primeira aula, né? Que é o tecnécio, né? Tecnécio 99. Aqui está o tecnécio metaestável, né? Que é esse aqui, que é muito usado na medicina nuclear, tá? Então, ele é isômero, né? E isômero é o mesmo elemento químico, assemelha pelo número atômico, que é o que define um elemento químico, né? Mas também existe semelhança entre o número de massas. Eles apenas se diferem pelo seu estado de energia. Na medicina nuclear, então usa muito o quê? O elemento químico ele tem que estar o quê? Instável, né? Então, nesse caso aqui, ele vai estar instável, né? Ele vai estar
Então ele emite a radiação para que assim obtenha um diagnóstico, um tratamento adequado dentro da medicina nuclear. Nesse aqui, o seu estado de energia já é outro, né? Ele não vai estar instável. Esse sim. Estrutura da matéria. Quando um átomo perde ou ganha elétron, diz que ele se transformou em um íon, né? Como nós falamos lá no início, um átomo no seu estado normal, o mesmo número de prótons é o mesmo número de elétrons, né? Está no seu estado estável. Porém, a partir do momento, se ele perde ou ganha elétron, aí ele se torna um íon. Se uma molécula perde um elétron, uma ligação química entre os átomos de uma molécula pode ser rompida e, como consequência, haverá a formação de íons. Radiação versus radioatividade. O que são radiação? As radiações são produzidas por processos de ajustes que ocorrem no núcleo, nas camadas eletrônicas ou pela interação de outras radiações com o núcleo. A gente vai muito falar sobre radiação, né? Que nós temos as radiações ionizantes, temos as radiações não ionizantes, que já vou adiantando aqui, igual a radiação ionizante. Elas têm alto poder energético, né? E tem capacidade, né? Assim, como se diz, de formar íons. Elas temos como exemplo alfa, beta, radiação gama, raio-x, né? E tem as não ionizantes. Não ionizantes são os micro-ondas, raios infravermelho, radiação solar, a luz. Então, são casos de não ionizantes. As radiações nucleares. Temos como corpuscular ou particulada, né? Que podemos aqui chamar a alfa, o pósitron, o negatron. Elas possuem a massa e carga elétrica. E sua energia depende de sua velocidade. Ondas eletromagnéticas. Nós temos a gama, temos raio-x, a luz visível e etc. Elas não possuem massa e se propagam com a velocidade da luz. Radiação é uma forma de energia. Ela é emitida por uma fonte que se propaga de um lado para o outro sob forma de partículas com carga elétrica, que é o caso da radiação corpuscular, né, que é a alfa, beta, né, elas possuem cargas elétricas, e a onda eletromagnética. Essas aqui já não possuem cargas. Temos aqui um espectro, né, eletromagnético. Nesse espectro aqui, ele vai mostrar o comprimento de ondas. Temos aqui, primeiro, a onda de rádio. Se observarmos aqui o comprimento da onda, aqui, ó, olha só o tamanho desse comprimento de onda. Micro-ondas também continua grande o comprimento da onda. O infravermelho, aqui, o comprimento da onda já está menor. Ultravioleta, está diminuindo. E aqui tem um raio-x e segue até o raio gama. Se nós observarmos, né, a gente vai vendo que o comprimento de onda vai o quê? Diminuindo de acordo, vai indo, caminhando em direção ao raio gama. Isso é muito interessante, é importante vocês saibam, né? A gente vai falar constantemente a respeito disso, que quanto menor o seu comprimento de onda, maior é o seu... quanto menor o comprimento de onda, maior o seu poder de penetração. Tá? Então, os raios-x, principalmente o raio gama, né, ele tem um poder energético muito alto em relação
por exemplo, as ondas de rádio, né? Uma onda de rádio, ela não tem esse poder de penetração quanto o raio gama. Então, memorize bem isso, né? Quanto menor o comprimento de onda, maior o seu poder de penetração. Espectro eletromagnético é a distribuição de intensidade da radiação eletromagnética com relação ao seu comprimento de onda ou frequência, né? Quanto menor, eu acabei de falar, né? Quanto menor seu comprimento de onda, maior é a sua frequência e maior é a energia, né? E, consequentemente, maior seu poder de penetração. Na medicina nuclear, a radiação gama tem importante papel, pois é a partir dela que as imagens cintilográficas podem ser adquiridas, né? Como nós temos falado lá na primeira aula, né? Que nós temos falando que na medicina nuclear, quando o objetivo é obter imagens, né? Se usa o quê? Radiação gama. Quando o objetivo é terapêutico, ou seja, é tratamento, já usa as partículas beta, né, ou alfa, né, principalmente a beta, que é muito mais usada na parte terapêutica. Voltando aqui um pouquinho, né, igual radiação gama, então como ela tem um alto poder de penetração, então assim, para tratamento ela já não seria tão ideal, porque na radiação beta, ela já emite uma radiação menor, né? Emite uma radiação menor e pode ser já calculado em cima do tratamento que aquele paciente necessita. Radioatividade. Propriedade que certos elementos químicos possuem de emitir espontaneamente a radiação, né? Então cada elemento químico radioativo, eles emitem de forma espontânea, né, essa radiação. Desequilíbrio nuclear é a relação entre a quantidade de prótons e nêutrons, né? Chamamos de nuclídeos, né? Eliminação de uma partícula ou energia em forma de radiação, que é a desintegração radioativa. Átomo radioativo, nós chamamos de radioisótopo, né? Nós falamos bem também na primeira aula. E alcance do equilíbrio, né? Agora nós temos falado do tecnésio lá, né? Então usa-se esses elementos instáveis, né? Porque a partir do momento que eles emitem a radiação, eles entram no seu estado estável, né? Ou seja, eles entram no estado de equilíbrio. Então, na medicina nuclear, usa-se os elementos instáveis. A radioatividade pode ser definida como a emissão de partículas de energia por um núcleo para que ele alcance a estabilidade, ou seja, é o fenômeno pelo qual um núcleo instável, né, emitir espontaneamente determinadas entidades, que as partículas e ondas, chamadas de radiações, transformando-se em outro núcleo mais estável. Esse fenômeno se deve unicamente ao núcleo do átomo, né? É o que a gente acabamos de falar, né, a respeito do que é usado na medicina nuclear. Radioatividade natural. Não produz ou modificada pelo homem. É responsável por mais da metade da exposição a que uma pessoa esteja sujeita. No Brasil, há cidades como Araxá, Guarapari e Poços de Caldas que apresentam um alto índice de radioatividade natural, né? Então, é uma cidade muito rica, né, em elementos químicos lá. E então lá o índice de câncer é muito alto, né, devido a essa quantidade de radioatividade que lá. A orientação que se dá para os moradores da cidade igual Araxá, principalmente Poços de Caldas, né, aqui no estado de Minas Gerais,
para deixar sempre as portas abertas, janelas, né, de forma que o gás não permaneça dentro, né? Então isso contribui muito na qualidade de vida dos moradores. Radioatividade artificial é um fenômeno da mesma natureza da radioatividade natural. Entretanto, os núcleos atômicos são produzidos em laboratório ou em reatores nucleares, né? Que muitas vezes, né, no caso, o Tecnésio 99, né? Que pega e faz essas alterações, então podemos chamar ele de radioatividade artificial. Radioatividade. Tipo de radiação. Existem 3 modalidades, que as radiações denominam alfa, beta e gama, e elas podem ser separadas por um campo magnético ou elétrico. Radiação gama também é chamada de raio gama, são ondas eletromagnéticas, cujo comprimento de onda varia de 0,5 ampere a 0,05 ampere, por serem ondas eletromagnéticas, apresenta cargas e massas nulas. Radiação alfa. O raio alfa ou partículas alfa são partículas positivas iguais ao núcleo do átomo, o elemento hélio, ou seja, cada uma é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Portanto, as partículas alfa, né, representam a carga 2 mais positiva e massa 4. Radiação beta. A radiação beta também é chamada de raios beta ou partículas beta e são partículas negativas, iguais aos elétrons. Ou seja, cada partícula beta é um elétron, portanto apresenta carga -1 e massa 0. Um núcleo radioativo ele emite radiação alfa ou beta, mas nunca as duas ao mesmo tempo, né? A radiação alfa, as radiações alfa apresentam uma velocidade em torno de 20.000 km por segundo e percorre cerca de 2,5 cm no ar. Consegue atravessar delgadas lâminas de alumínio ou ouro, né? Uma espessura de 0,01 milímetro, né? Mas são barradas por uma simples folha de papel. A beta apresenta uma velocidade próxima da luz e percorre poucos metros no ar. Consegue atravessar lâminas de chumbo de até 2 mm, o alumínio de até 5 mm, mas são barrados por uma placa de madeira de 2,5 cm de espessura. As radiações gama apresentam a velocidade de ondas eletromagnéticas, velocidade de 300.000 km por segundo, e percorre milhares de metros no ar. Consegue atravessar chapas de aço até 15 cm de espessura, mas são barrados por grossas placas de chumbo ou parede de concreto. Então, finalizamos aqui a nossa aula. Finalizamos aqui. Depois postaremos a nossa terceira aula, né? Abordaremos alguns outros assuntos também. Nós tiraremos as nossas dúvidas no fórum, tá? Estarei à disposição.